Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia Grilli, psicóloga, psicodramatista, especialista em empreendedorismo e empreendedores. E hoje é o quarto vídeo de uma sequência que eu tô gravando para você, muito especial. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer o fim da história da nossa personagem, a Gabi Sonhadora. Se você não tá entendendo nada, eu sugiro que você volte 3 casas, no caso, 3 vídeos. Assista desde o começo dessa série para compreender essa narrativa que eu construí aqui para vocês, ok? No primeiro vídeo a gente conheceu um pouco sobre a história da Gabi, quem é essa personagem. No segundo a gente entendeu um pouco mais sobre características da personalidade dela. No último vídeo a gente falou sobre como essa personalidade se vincula à maneira que ela pode vir a empreender. E hoje a gente vai falar especificamente sobre como tudo isso que já foi falado pode servir como uma bússola, como um futuro de caminho e possíveis futuras decisões para a Gabi ser uma empreendedora realmente bem-sucedida. Então vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu queria só colocar alguns princípios básicos nesse vídeo para você que nunca ouviu falar de psicologia e empreendedorismo, certo? Quando eu falo de psicologia do empreendedor, eu estou falando dos comportamentos que nós temos enquanto pessoas no mundo colaboram com a atividade de empreender. Existem várias linhas de pesquisa nesse sentido, inclusive a Unicamp tem várias linhas de pesquisa nesse sentido, inclusive um curso online sobre isso se você quiser procurar mais. Só que aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você um livro muito fácil de acesso, é um livro que chama Empreendedorismo para Leigos, tá? E a gente tem aqui na página 63 o capítulo 6, se chama Competências e Técnicas Gerenciais. E esse capítulo, a autora do livro traz, quais são então algumas características do comportamento empreendedor, trazendo, por exemplo, qual seria a diferença de um perfil empreendedor para um perfil administrador. E eu vou aproveitar então o gancho desse assunto para lembrar vocês que a Gabi Sonhadora então tem um perfil empreendedor muito forte. E é exatamente a dificuldade em administrar que a gente imagina que ela possa vir a ter devido a essa característica. Uma coisa muito relevante é o seguinte: nós pessoas somos seres multideterminados. É claro que só a personalidade isolada não é suficiente para garantir o comportamento de uma pessoa numa situação futura, mas por experiência a gente entende que a personalidade, as características do jeito de ver o mundo são sim fatores essenciais que fazem a pessoa ter mais ou menos facilidade em algumas atividades comportamentais. E aí, o que isso tem a ver com você? Pessoas como a Gabi têm um perfil de personalidade entendido como mais voltado para o corpo, para as ideias, para as emoções, para tudo aquilo que envolve os seus desejos. Pessoas assim normalmente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com planejamento, com gestão, com uma visão e uma perspectiva de longo prazo. Isso não sou eu que estou dizendo e nem é uma maldição, não, é simplesmente a compreensão desse caso que eu estou trazendo para você da Gabi Sonhadora. Então, se você não assistiu os outros vídeos, corre lá para entender o que eu vou falar agora para você, aprofundando um pouco mais sobre esse assunto. Pessoas empreendedoras versus pessoas com perfil administrador. A gente consegue entender então essa diferença em alguns princípios e características. E para ter um negócio, para ser um dono de uma empresa, você precisa ter características desses dois lados, certo? Quando a gente pensa num negócio, a gente tem uma coisa que chama cadeia produtiva desse negócio. A gente tem um conjunto de atividades que exigem que o empreendedor seja tanto voltado para o mundo externo quanto voltado para o mundo interno desse negócio. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa ser inventivo, ele precisa ser capaz de ter uma boa comunicação, ele precisa ser capaz de se desenvolver de uma maneira proativa, ele precisa ser capaz de aprender a vender, ele precisa ser capaz de justificar as suas ideias, os seus pensamentos com uma comunicação bem desenvolvida. A gente chama esse conjunto de características de voltadas para o mundo lá fora, A gente observa que as pessoas empreendedoras com perfil empreendedor possuem essas características. Ao mesmo tempo, você também, para ser dono de um negócio, precisa ter um olho voltado para dentro do seu negócio e não só para falar do seu negócio para o mundo lá fora, Que é o perfil mais administrativo, mais de bastidor. Então a gente vai ter pessoas com uma capacidade
capacidade analítica muito grande, a gente vai ter pessoas com uma capacidade de avaliação de detalhe muito grande, a gente vai ter pessoas com uma capacidade financeira, de gestão financeira, de gestão de tempo, gestão de risco e uma série de outras características. A nossa personagem, o perfil comportamental dela, é uma pessoa que tem um perfil fleumático colérico. O que isso significa? São palavras que trazem pra gente um entendimento de que essa pessoa, ela é voltada para as emoções, para os sentimentos e ela tem um ímpeto realizador muito grande, o que facilitaria as atividades empreendedoras. Mas ela tem menos habilidades e características para as atividades administrativas. Se esse for o seu caso, como é o caso da Gabi, como que a gente resolve esse tipo de coisa na hora de fazer o planejamento estratégico do nosso negócio? Vamos pensar? A gente pode resolver essas falhas ou essas dificuldades, esses pontos a desenvolver de duas formas. Você pode assumir aquilo que você é bom e dizer, disso eu cuido, né? Então, por exemplo, uma pessoa com perfil empreendedor, ela vai assumir a criação dos produtos e serviços, porque ela realmente é muito boa, inventiva. Você pode dizer que você vai cuidar de todos os processos de marketing, comunicação e vendas, porque você vai ter aquela emoção, aquela energia, aquele sangue no coração para falar da sua ideia, né? Com toda a energia que você possui. Você pode assumir também áreas como, por exemplo, gerar eventos, participar de networking, feiras e muito mais para poder conhecer pessoas novas, firmar novas parcerias e desenvolver novos projetos. Tudo isso você vai fazer com muita facilidade, sendo uma pessoa com características sanguíneas, com características também coléricas, principalmente com o sanguíneo, né, em primeiro lugar. Portanto, como que eu faço então com o outro lado que é necessário para o meu negócio, mas eu não sou muito bom? Você pode tentar desenvolver isso. A sugestão que eu te dou, observando os meus clientes no consultório, é que o tempo que você vai levar para desenvolver isso pode ser muito longo. Você pode sim focar nisso, mas se você já quiser fazer o seu negócio funcionar agora, a sugestão que eu te dou é que você tenha ou um sócio ou funcionários com essas características para criar uma espécie de balanço nessa sua empresa. Você pode estar pensando, então como que a gente faz para compensar esse tipo de questão? Se eu tenho uma característica de um jeito e eu preciso de desenvolver essa outra característica, então eu tenho que fazer terapia até eu conseguir chegar nesse lugar? Essa é uma alternativa viável para o meu negócio? Para a sua vida, no médio e longo prazo, talvez essa seja uma alternativa bacana sim, porque você desenvolver esses lados que você não tem desenvolvido no momento presente, como é o caso da Gabi, pode sim ser uma boa para o futuro dela. Agora, pensando enquanto uma estratégia para o plano estratégico do negócio dela agora, não dá pra gente pensar dessa maneira, concorda? A Gabi poderia demorar muitos anos para chegar nesse desenvolvimento de maturidade de características. Enquanto isso, ela pode buscar algumas outras alternativas para que ela tenha no negócio dela as habilidades administrativas e de gestão que são tão importantes para todo o negócio. Existem alguns caminhos, tá? Você pode procurar um sócio que tenha essas características, então vocês vão funcionar aí de uma maneira complementar, você fazendo a parte mais empreendedora e um sócio fazendo a parte mais administrativa, ou você pode buscar pessoas para sua equipe que contenham essas características. Quando a gente tem pessoas diferentes numa equipe, a chance dessa empresa funcionar com mais facilidade fica muito melhor. Então, fica uma dica aí para você. Quando você tem tempo de desenvolver essas habilidades e se desenvolver enquanto profissional no médio e longo prazo, a busca do autoconhecimento é essencial para você poder ter um negócio mais maduro. Afinal, a sua maturidade enquanto pessoa afeta diretamente a sua competência na execução do seu trabalho, independente de você ser empreendedor ou não. Agora, se você tem 20 e poucos anos, como é o caso da Gabi Sonhadora, você precisa começar no mercado de trabalho, você só tem parte das habilidades, mas o seu negócio precisa existir mesmo assim. Busque sócios, busque pessoas, não tente fazer tudo sozinho, porque afinal de contas, um negócio vai precisar de todas essas características. Mas Patrícia, por que eu preciso de todas essas características? O que tem no planejamento de negócio que pode me ajudar a chegar nessa conclusão? Para a gente fechar esse raciocínio desse vídeo de hoje, então, eu vou apresentar para vocês um modelo muito simples de quais são, então, as competências básicas que todo empreendedor precisa conhecer para desenvolver o seu negócio. Não importa se é um negócio de serviço ou um negócio de produto. Vamos conhecer? Eu coloquei em algum lugar dessa tela um desenho e eu espero que a partir dele você me acompanhe no que eu vou falar agora, ok? Então, não importa se você é prestador de serviço ou se você vai abrir uma lojinha, todo negócio começa com uma parte de
de habilidades técnicas específicas. Essa característica dá o que a gente chama da natureza do seu negócio. Então, por exemplo, se você é uma pessoa da área da saúde, como por exemplo a Gabi, que é nutricionista, ela vai montar um negócio de nutrição. Ela vai ser uma prestadora de serviço na área da nutrição. Esse losango amarelinho que você está vendo, que está escrito habilidades técnicas, portanto, diz de qual é o ponto focal de diferenciação do seu negócio. E isso você precisa pensar. Não dá pra gente ter um negócio que não tenha nenhuma atividade fim. Inclusive, o CNPJ dos negócios leva em consideração a área de atividade dele, certo? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa levar em consideração. O segundo ponto que você vai ter que conhecer, que na verdade é um conjunto, são os processos de comunicação, marketing e vendas que a gente desenhou aqui no losango rosinha. Esses processos são amplos, são grandes, mas resumindo para vocês, basicamente, todo negócio precisa ser visto, conhecido. A gente precisa criar uma história sobre ele para que as pessoas possam conhecer a sua solução, certo? Além de conhecer a sua solução, você precisa deixar claro para essas pessoas qual é a sua solução, o que exatamente você resolve, quais são os benefícios e as diferenças que você pode levar para a vida dessas pessoas, e você precisa de uma maneira de falar isso clara, objetiva. Você constrói isso com os ensinamentos do marketing. E você também vai precisar de uma estratégia para vender essas soluções para as pessoas, certo? Então a gente tem um campo aqui específico que geralmente vocês pensam, eu tenho que vender o meu trabalho. Exatamente, é um processo que acontece aqui para isso, ok? Continuando então, os pontos essenciais, a gente tem então, como eu havia dito, o campo da administração e da gestão do seu negócio. É muito importante você entender minimamente como que você vai fazer a administração do dia a dia dos processos do seu trabalho e entender a gestão do seu negócio no médio e longo prazo também. Vai fazer muita diferença para você já começar a sua carreira ou já começar a sua lojinha ou o que quer que você vá começar com muito mais entendimento. Um negócio não é só uma ideia legal que você tem. Um negócio é o dia a dia dos processos acontecendo, voltando para um resultado final que você vai definir qual é. E todos esses indicadores e o dia a dia disso vai acontecer dentro da parte administrativa. Pessoas que têm esse perfil, então, um pouco mais voltado para o empreender, talvez achem essa parte mais chata, mas ela é muito importante se você quiser que o seu negócio tenha um crescimento, uma permanência no tempo, ao longo do tempo, certo? Bom, é só isso? Não, não é, né? A gente tem também o outro lado desse desenho. O outro lado desse desenho, a gente vai ter lá em cima as atividades burocráticas. Dentro das atividades burocráticas, a gente vai ter toda a atividade fiscal, toda a atividade jurídica, contratos, notas fiscais, todo o cadastro que você vai ter que fazer ou na prefeitura ou enfim, para você fazer o seu negócio funcionar de uma maneira correta, né? Levando em consideração a abertura de CNPJ ou, se você for um profissional liberal, emissão de notas fiscais a partir do seu registro de profissional e tudo mais. Essa parte, gente, o Sebrae é o melhor lugar que eu conheço para poder orientar você a como fazer, tá? Então, se você não tem a menor ideia de como proceder, procura um Sebrae perto de você, que com essa parte eu não consigo pensar em ninguém melhor, certo? A gente tem também um campo que muitas pessoas acham que é uma bobeira, que não faz diferença, mas eu posso provar para vocês que é o campo que faz mais diferença para o seu negócio crescer no médio e longo prazo, independente do seu perfil psicológico, que é a capacidade de você fazer networking. O que isso significa? É a sua rede de contatos. São as pessoas que estão próximas a você e que vão te ajudar a mostrar para o mundo aí fora qual é então a sua estrutura de negócio, o que você faz, qual a transformação que você leva, qual é a mudança que você gera na vida das pessoas e, claro, se você é uma pessoa bacana ou não. Além disso, a rede de contatos, o seu network, pode te ajudar a desenvolver algumas partes internas do seu negócio que você sozinho ainda tem dificuldade, certo? Então, buscar pessoas, falar da sua ideia de negócio, buscar parcerias pode ser algo essencial para você crescer e para você se desenvolver enquanto empreendedor, independente se o seu negócio é pequeno, médio ou grande, e independente também do seu perfil de personalidade. A capacidade de buscar parcerias do seu jeitinho pode ser vital para o seu negócio continuar no médio prazo, certo? E por fim, não menos importante, a gente tem a gestão do dinheiro, o financeiro, a tal gestão financeira. É um aprendizado que todo empreendedor
empreendedor precisa desenvolver, independente da sua característica de personalidade. Mas é claro que as pessoas que têm mais facilidade de administração vão tocar isso com um pouco mais de facilidade, enquanto algumas pessoas vão ter mais dificuldade porque vão achar essa parte muito chata, né? Mas a grande questão é que, independente se você é uma pessoa mais voltada para fora ou mais voltada para dentro, se você tem um perfil mais ativo ou mais analítico, aprender a cuidar do seu dinheiro vai fazer toda a diferença para você crescer enquanto um empreendedor. O dinheiro na nossa sociedade tem vários sentidos e vários significados. Eu posso depois fazer um vídeo só para isso. Mas nesse ponto específico das habilidades básicas que todo empreendedor precisa ter, saber lidar com o dinheiro que vai precisar ser gasto no futuro, em relação a esse dinheiro que você precisa receber nesse momento, como que você vai precificar isso, qual a valoração que você vai colocar no seu trabalho, faz muita diferença para você crescer e se desenvolver enquanto empreendedor. Para fechar esse nosso vídeo, então, gente, o aprendizado que eu quero que fique para você disso tudo é que sim, aprender sobre negócios, desenvolver a sua habilidade enquanto empreendedor, exige sim que você estude sobre negócio, que você conheça, saber mais sobre os bastidores desse universo. Depender somente das suas características de personalidade pode ser um tiro no pé, mas a gente não pode negar que as suas características psicológicas vão dar o tom de quais habilidades você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade. O autoconhecimento nesse caso, então, pode ser um fator-chave para você entender qual caminho vai ser mais fácil, qual caminho vai ser mais difícil. Será que eu sozinho consigo tomar decisões? Será que eu preciso de um sócio? Será que buscar ajuda, mentoria, me desenvolver enquanto pessoa é um caminho melhor? Bom, não sei qual é a solução que você vai pensar para o seu momento profissional agora, mas a grande questão é que aqui eu vou trazer sempre assuntos relacionados então a empreendedorismo, a psicologia e a como esses mundos se juntam. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira série de vídeos e de reflexões falando um pouco mais sobre esse universo, que você siga esse canal, se inscreva, curta, compartilhe, mostre para as pessoas e me ajude a divulgar o conhecimento científico sobre a psicologia, sobre como o comportamento empreendedor pode ser desenvolvido, melhorado e como você pode empreender com muito mais satisfação, tentando fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, saudável e organizada na sua vida. Eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!